A noite estava pesada de poeira vermelha e promessas quebradas. Um céu abafado encobria a cidade pequena, onde cada esquina parecia guardar um segredo engasgado e cada música alta escondia um pedido de socorro. Era mais um sábado de festa, desses que começam com cheiro de espetinho queimado e terminam com passos tortos e corações vazios. No meio da multidão ensandecida por modões e cerveja quente, entre gargalhadas altas e gritos por selfies com o ídolo, uma senhora franzina, de pele gasta pelo sol e pelo tempo, atravessava o pátio com o cuidado de quem não quer atrapalhar ninguém, chinelos gastos, olhar baixo e nas costas o peso não só das latinhas amassadas, mas de uma vida inteira de renúncias. O saco de nylon chiava contra o chão poeirento e cada passo fazia as latas tilintarem como sinos de esperança. Esperança essa que ela mesma já tinha quase esquecido de sentir. O som era ensurdecedor. Os graves da música estremeciam o chão e os corações, mas ela seguia invisível como sempre foi. Nem os holofotes ousavam tocá-la. Luzes piscavam freneticamente sobre os rostos brilhando de suor e alegria momentânea, mas nela não pousavam. Seu rosto era sombra, sua presença, silêncio. Um silêncio tão gritante que doía mais do que qualquer som. E foi nesse cenário de euforia que o inesperado começou a tomar forma. O palco tremia com a energia de um sertanejo consagrado, mas os olhos de Zé Neto lá de cima enxergavam além da plateia. Ele viu, ele sentiu, e o que aconteceu em seguida, ninguém ali esqueceria tão cedo, porque naquela noite marcada por música sobre dor e superação, foi a própria vida que resolveu subir no palco e dar seu show. E você vai entender agora como um gesto inesperado pode atravessar multidões e tocar direto o coração. Então já deixa o like, se inscreve no canal e prepara o coração, porque essa história vai mexer com você. De cima do palco, com a camisa grudada de suor e os olhos buscando algum ponto de descanso na multidão, Zé Neto notava tudo. Entre refrões gritados com força e copos de cerveja voando, algo ali embaixo destoava, como uma nota desafinada no meio de uma sinfonia. Era uma presença silenciosa, mas que berrava. A senhora de passos miúdos, vestida de simplicidade e silêncio, andava curvada pelo peso do saco nas costas e das décadas nos ombros. Ele sentiu como se uma corda invisível o puxasse para fora da canção e o jogasse dentro de uma história mais real do que qualquer letra que já cantou. No meio da agitação, ele trocou olhares com o segurança. Um gesto sutil, quase imperceptível, apontou. O segurança assentiu e em segundos o impossível aconteceu. A música parou, o som se calou, o silêncio caiu sobre o público como uma chuva inesperada. A multidão confusa foi diminuindo o volume dos gritos. Zé Neto caminhou até a beirada do palco com o microfone ainda na mão e o olhar fixo nela. Uma tensão se formou no ar como antes da primeira nota de um violão. E então a pergunta atravessou os alto-falantes como um trovão calmo. Você, aí, com o saco nas costas. Qual o seu nome? O público virou os olhos na direção da mulher. O foco finalmente a encontrou. Ela congelou. O peso do olhar coletivo era maior que o do saco de latinhas. Ela apertou os dedos no plástico gasto e hesitou. Por um instante o tempo parou. Até os fogos no fundo do parque pareceram recuar. Ela ergueu levemente o queixo com os olhos molhados e respondeu com voz embargada, quase um sussurro atravessado pela poeira e pela emoção. Cida! O nome ecoou como um lamento antigo, e naquele momento Cida deixou de ser invisível. O palco, a festa, o show, tudo isso desapareceu. Só restavam os dois, o cantor e a mulher esquecida pela pressa do mundo. Zé Neto não pensou duas vezes. Desceu do palco com a calma de quem carrega um propósito, não uma fama. O brilho dos refletores seguiu seus passos, mas dessa vez não era ele quem merecia a luz. As câmeras dos celulares se ergueram num só movimento, como lanças apontadas para o céu, prontas para registrar o inesperado. A multidão, antes caótica, abriu caminho sem resistência. Era como se cada pessoa ali tivesse entendido de forma muda que algo maior estava acontecendo. Murmúrios ecoavam entre as arquibancadas, aplausos tímidos nasciam e morriam antes de ganhar força.
Zé Neto pisava firme, cada passo marcando o chão como batida de tambor em noite de revelação. Ele parou na frente dela. Cida, com a testa suada e os ombros arqueados, apertava o saco de latas com mais força, como se aquilo fosse sua única armadura. Seus olhos estavam marejados, mas havia algo mais ali. Espanto, medo e uma centelha esquecida de dignidade. Ele se abaixou um pouco, ficando no nível dela, e perguntou com voz mansa, porém firme: Cida, você vem aqui só pra trabalhar, né? Ela assentiu. Um gesto pequeno, mas carregado de verdade. O suor escorria pela lateral do rosto, misturando-se com lágrimas antigas, dessas que não escorrem, mas ficam guardadas. A multidão segurava a respiração. Zé Neto colocou a mão no bolso. O tempo desacelerou. Os olhos do público acompanharam cada movimento dele como se estivessem assistindo a um milagre se construir. Ele puxou um envelope amassado que carregava no paletó como quem guarda uma promessa, estendeu na direção dela. Eu sei que não resolve tudo, mas quero te dar um presente. A frase atravessou o público como um raio de sol depois da tempestade. A plateia explodiu. Gritos, palmas, assobios. Era como se todos ali tivessem se lembrado, ao mesmo tempo, do que realmente importa. Cida hesitou, olhou para o envelope como quem encara um bilhete de loteria premiado, mas com medo de acreditar. Ali, no meio do pó, do barulho e da festa, um gesto simples transformou a noite, e ninguém mais conseguiria fingir que ela não existia. Zé Neto estendeu o envelope com as duas mãos, como se entregasse um segredo precioso. As mãos de Cida hesitavam, tremiam não só pela surpresa, mas pelo peso simbólico daquele gesto. Era como se o mundo, pela primeira vez em muito tempo, tivesse se voltado para ela, não para cobrar, mas para oferecer. Ela segurou o envelope com cuidado, como quem toca uma coisa frágil demais para existir. O papel estava morno, aquecido pelas mãos do cantor, mas o impacto era gelado, paralisante. Seus dedos, sujos de poeira e esforço, tatearam a aba com medo. O silêncio era tão profundo que se ouvia o tilintar de uma lata solta no chão. Até os bêbados, sempre tão barulhentos, pareciam ter prendido o fôlego. Ela abriu devagar, puxando a aba como quem desamarra uma ferida antiga. Ao ver o conteúdo, 2 notas de R$1.000, novas, firmes, inacreditáveis. Seu corpo vacilou. Foi como se o chão fugisse debaixo de seus pés. Ela se desequilibrou e num movimento súbito caiu de joelhos. A poeira se ergueu ao seu redor como um manto sagrado. O envelope escorregou para o colo dela, mas as notas continuavam firmes, quase reluzentes sob a luz do palco. A boca dela se abriu num sussurro que rasgou o ar como um raio contido. Isso aqui é um milagre! Os olhos dela, antes apagados, brilhavam agora com uma luz que nem o palco tinha conseguido acender. Ela apertou o envelope contra o peito, como quem segura uma última chance, e então, sem hesitar, Zé Neto se ajoelhou ao lado dela. No meio da terra batida, do suor e da incredulidade coletiva, ele se ajoelhou. O público paralisado via ali não o cantor, mas o homem, o ser humano despido do glamour. Ele pegou na mão dela, com delicadeza e firmeza, e disse com voz embargada, mas clara como a primeira luz do dia: milagre mesmo é sua força. Não havia música, não havia aplauso. Só o encontro entre 2 histórias que jamais deveriam ter se cruzado, mas que ali, diante de milhares de testemunhas, haviam se tocado de um jeito irreversível. O momento no palco havia terminado, mas o impacto ainda pairava no ar, como o cheiro de terra molhada depois da chuva. Cida foi conduzida com cuidado até o camarim, escoltada não como uma convidada qualquer, mas como alguém que acabara de ser redescoberta pelo mundo. Os seguranças a olhavam com um misto de respeito e espanto. Dentro do camarim improvisado, uma garrafa de água foi colocada em suas mãos trêmulas. Um sanduíche simples, uma toalha, mas, acima de tudo, algo que há muito ela não sentia: dignidade. Cida olhava ao redor como quem visita um lugar proibido, um universo que parecia existir só nas telas da televisão. Enquanto isso, Zé Neto entrava, ainda ofegante do show interrompido, a camisa marcada pelo suor e pela emoção. O rosto dele carregava um cansaço diferente, não o cansaço de cantar, mas o de sentir demais em tão pouco tempo. Ele encostou na parede e observou a cena por um instante. A mulher que por anos havia sido só mais uma figura invisível nas noites sertanejas, agora ocupava o centro de tudo. Seus olhos marejaram de novo, dessa vez não por piedade, mas por respeito.
Virou-se para a produção, que assistia em silêncio, com olhos apertados e rostos tocados por uma emoção que nem sabiam nomear, e falou com voz baixa e firme: "A gente canta sobre vida sofrida, mas a vida dela é a letra viva de tudo isso." O ambiente silenciou. A frase se fixou no ar como tatuagem. Ninguém respondeu. Não era necessário. A equipe, calejada por anos de estrada e rotina, sentiu a frase como um soco no peito. Aquele não era só mais um show, era um marco. Lá fora, a música voltava a tocar. O público, aos poucos, retornava ao ritmo da festa. Mas algo havia mudado. No coração de Zé Neto, o show já tinha terminado. O que importava havia acontecido ali, no chão, ajoelhado diante da força de uma mulher esquecida. Ele voltou pro palco com os olhos diferentes. E o povo percebeu, porque naquele instante ficou claro: a música pode parar, os aplausos podem cessar, mas há gestos que ecoam mais do que qualquer refrão. Dias se passaram desde a noite em que o palco se ajoelhou diante da força de uma mulher invisível, mas o que parecia ser apenas um gesto isolado virou movimento. Ainda com a voz rouca dos shows e a alma cheia daquele encontro, Zé Neto sentou sozinho em sua varanda, o sol escorrendo por entre as frestas do chapéu e o celular tremendo nas mãos. Ele abriu o aplicativo, encarou a tela em branco e escreveu com os dedos firmes de quem não queria apenas emocionar, mas agir. A legenda dizia: "Cida me ensinou mais em 5 minutos do que eu aprendi em anos de estrada. Vamos encontrar mais Cidas e fazer a diferença." O post foi feito sem vídeo, sem filtro, sem pose, mas bastaram poucos minutos para que os comentários começassem a jorrar como enxurrada. Corações, lágrimas, histórias parecidas. Gente que também conhecia uma Cida. Gente que era uma Cida. Foi então que uma seguidora sugeriu: "Faz uma vaquinha pra elas, é?" E ele fez. Com a ajuda da equipe, criou uma campanha simples, direta e com um único propósito: dar dignidade. O link foi lançado nas redes e se espalhou como fogo em capim seco. Influencers de todos os nichos repostaram: sertanejos, gamers, mães, artistas. Cida virou símbolo, virou bandeira. A imagem dela ajoelhada com um envelope no colo virou uma espécie de ícone moderno da resistência. Pessoas de todo o país mandavam mensagens dizendo que haviam sido tocadas por aquela força silenciosa. As doações não paravam e pela primeira vez, Cida não carregava mais um saco nas costas, carregava esperança. Zé Neto, diante da repercussão, decidiu ir além, gravou um vídeo rápido, olhando direto pra câmera, sem maquiagem nem produção, dizendo: "Cida me lembrou que a música que mais toca o coração é a que a vida canta sem ensaiar." A vaquinha bateu a meta em menos de 48 horas, superou, e ali, naquele gesto coletivo, o Brasil provou que ainda sabe se comover, que ainda sabe agir. E você, vai assistir de longe ou vai fazer parte disso também? O link tá na descrição. Bora transformar mais vidas como a da dona Cida. Curte, comenta e compartilha esse vídeo com quem ainda acredita na força do bem. A câmera caminha devagar por um corredor estreito onde as paredes descascadas carregam mais histórias do que retratos. O som de um ventilador antigo gira no fundo, misturado ao ruído baixo de uma televisão. A luz do fim da tarde entra pela fresta da janela, dourando a poeira suspensa no ar como se fosse ouro sagrado. No canto da sala, um altar simples, um paninho branco bordado, uma pequena imagem de santa, flores de plástico já desbotadas pelo tempo, e no centro, dobrado com cuidado como se fosse relíquia, o envelope, já vazio, mas agora cheio de significados. Ele está ali como lembrança, símbolo e prova. Ao lado, uma vela acesa tremula, a chama dançando com um sopro invisível do destino. A câmera se aproxima lentamente, revelando que, ao fundo, uma TV de tubo chiando em preto e branco está prestes a mudar tudo. A imagem na tela mostra o exato momento em que Cida cai de joelhos no palco, com o envelope nas mãos. O som do público é abafado, mas a emoção atravessa o vidro da tela com uma força crua. Na cadeira de madeira, Cida assiste, agora com um vestido novo, os pés lavados e os olhos ainda marejados, mas cheios de outra coisa: pertencimento. Ela aperta o envelope já sem dinheiro, mas repleto de memórias. Não sorri nem chora, apenas olha como quem entende finalmente que foi vista, que existiu, que mudou alguma coisa no mundo. Do lado de fora da casa, um menino passa correndo com um celular na mão, gritando: é ela da TV. A câmera se afasta, revelando a casa humilde no meio da rua de terra.
A vela continua acesa, a TV ainda chiando. E o envelope, agora altar, testemunha silenciosa da noite em que um gesto pequeno virou milagre, porque mais do que um show, foi um recomeço, e talvez, só talvez, a verdadeira música esteja mesmo nos atos que ninguém ensaia. Se você chegou até aqui, é porque essa história te tocou também, então se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com quem precisa acreditar, de novo, no poder de um gesto.